Om Vajra Sattva Samaya Manupa Didro Soto Kayo Meba Anurakto Koro Hum Ha 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 Ho Bhagawa Sarva Tathagata Ahum Pe Ho Shude Shude No Shude 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 Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Oye Dharma Hetu Prabhava Yavadata Teshinchai Niroda Eva Vadi Mahashramana Yesoha Om Chanam Tamche Gulechum Udeshin Shespesum Gyula Gopa Kaimba Gejon Chimbo Jikesu Gejon Chimbo Jingilo Gejon Chimbo Modroso Gejon Chimbo Dashisho. Boa tarde. Hoje à tarde nós vamos ter que nos concentrar um pouco mais, não que nós estivéssemos concentrados antes, mas no sentido que ainda tem bastante coisa pela frente. Eu adoraria, na verdade, poder
ver os textos, fazer os ensinamentos da mesma forma como eu estudei muitas vezes, que era, tinha data para começar, mas não tinha data para terminar. Né? Que é de uma certa forma aquilo que a gente está fazendo com o Bodhisattva Charyavatara, mas não é que dá para com todos os textos fazer dessa forma e vai se levando adiante de visita em visita, de ano em ano. Então, eu acho que eu quero até amanhã terminar a explicação do Guru Puja, por isso preciso me regular um pouco quais partes entrar em mais detalhes, quais partes entrar em menos detalhes. Como eu disse ontem, se a gente entrar em detalhes mesmo, o Guru Puja demora umas semanas para poder ver ele de uma forma completa, né? Mas eu não quero sair com muita pressa na parte final, por isso eu quero agora nos concentrar, sem entrar em muitos detalhes, nessa próxima parte, que são os 7 ramos, para dar um pouco mais de ênfase na parte das bênçãos e depois na meditação final do caminho gradual à iluminação. Porque os 7 ramos, a gente já falou disso várias vezes, quando foi dado ensinamento, todas as vezes que a gente deu ensinamento sobre Guru Yoga de Lama Tsongkhapa, quando foi falado sobre os 6 dharmas de preparação, em vários outros contextos também já se foi falado sobre os 7 ramos também. Ok? Mas então, vamos lá diretamente. Depois de ter convidado o ser de sabedoria, na verdade, os seres de sabedoria, a gente vai começar então com o que são chamados os 7 ramos. Os 7 ramos são 7 práticas diárias que servem para dar o sustento para a nossa própria prática no caminho, né? Que elas são, em poucas palavras, fazer as prostrações, fazer oferendas, admitir abertamente os nossos erros, ou seja, purificar as negatividades, regozijar das ações virtuosas, pedir a Guru Buda que fique conosco até o fim do samsara, pedir a Guru Buda que nos dê os ensinamentos e dedicar os nossos méritos para a iluminação de todos os seres. Então, esses são 7 ramos. Isso é colocado como uma prática diária importante para dar o sustento que vai nos ajudar para o resto da prática. Então, independentemente de qual for a meditação que a gente for fazer, eu posso estar passando um período no qual vou meditar sobre impermanência. Vou fazer antes os 7 ramos para me ajudar a acumular méritos, purificar as negatividades, para poder meditar bem sobre a impermanência. Então, ele é chamado de ramos nesse sentido que não é a prática principal, mas ela serve para dar um sustento para a prática principal. Ok? E por isso também é super importante. Então, começamos pela primeira, que são prostrações. No Guru Puja, o que acontece é que esses 7 ramos, eles são colocados mais ênfase nos 2 primeiros ramos, que é prostração e oferendas, e depois é feito de uma forma mais breve. A gente pode, por escolha, fazer com mais detalhes ou menos cada um desses. O importante é passar pelos 7. Se a gente, na verdade, chegou no momento da prostração e quer fazer a prostração de uma forma mais longa, pode ser feito. Existe, por exemplo, a versão longa do Guru Puja que se faz em Tashilhunpo. É o Guru Puja, porém eles vão encher de um monte de outras rezas no meio, que é tipo, chegou na hora de fazer as oferendas, aí vê super longo, vão fazer outros textos de oferendas no meio, passa lá horas fazendo as oferendas. Prostrações, mas na hora de fazer a purificação das negatividades, aí vai lá, entra a prática de Vajrasattva, a confissão dos 35 Budas, entra um monte de coisa no meio que é práticas de purificação. Então, na verdade, a gente pode estender, como pode também resumir, né? Nas práticas preliminares, a gente tem Gosum Gubegone Chaotselo, Washaitro Choba Malubu, Tomenesa Dikton Tamchesha, Kebargewa Namla Jeira, Korwa Madon Bardole Shune, Drola Chugi, Kolo Korwa Dandashin, Geran Chanjo Chemborongo. São 7 linhas, cada uma delas para um dos 7 ramos, né? Que o importante é o direcionamento da nossa mente, mais do que o que vamos recitar ou não. Então, no texto do Guru Puja é colocada mais ênfase na parte das prostrações e das oferendas, mas, repito, a gente pode, na verdade, na nossa prática também, colocar mais ênfase em uma parte ou em outra. Por exemplo, é possível chegar no momento das prostrações e fazer várias prostrações efetivamente, ou chegar na parte das oferendas e querer fazer mais oferendas, ou na parte da purificação ou do regozijo. Cada uma delas a gente pode colocar mais ou menos ênfase nelas, ok? O importante é que os 7 ramos sejam completos. Tá?
Se a gente for ver, por exemplo, no Guru Yoga de Lama Tsongkhapa, são exatamente os 7 ramos, mas é um verso para cada um dos 7. Nesse caso, nós temos um número maior de versos para os 2 primeiros, e depois os últimos 5 é um verso para cada um deles, ok? Então, começamos pelas prostrações. Uma das importâncias de fazer prostrações é um antídoto contra a nossa arrogância. Estou diante de Guru Buda na minha frente e eu vou, na verdade, me colocar à disposição. No momento no qual eu faço as prostrações, eu estou... como eu posso colocar? Em português isso. É que é uma palavra que eu nunca acho em português, é sério mesmo. Que em inglês, é que mesmo, foi ontem, eu acho que tive o mesmo problema. Rely upon. Em italiano é affidar-se. Confiar, mas no sentido de se deixar, né? É como se a gente se deixar nos braços de alguém e falar, olha, eu me deixo nas suas mãos, faça você por mim, eu não vou, né? Se render, se entregar de uma certa maneira, né? Então é como se eu tenho que seguir um caminho, né? Eu sempre brinquei, quando começaram a ter os navegadores dos GPS, eu falava, GPS, hoje em dia eles estão um pouco mais inteligentes, GPS, mas antes era um pouco mais assim ainda. Eu falava, seguir GPS é que nem seguir o guru. Não pode seguir até uma certa rua, de repente faz diferente, aí de repente vai, ou se segue, segue. Né? Hoje em dia eles já se adaptam no meio do caminho. Quando eu fazia isso logo nos primeiros, se você estava seguindo o caminho, de repente você mudava de ideia e se bagunçava inteiro, não dava, né? Então é isso, você está seguindo, você não sabe, mas tem que seguir, aí vamos lá. Eu vou confiar, eu vou, né, me colocar nas mãos de quem está me guiando. É como dizer, olha, eu não conheço bem esse caminho, eu não sei como que é, mas eu reconheço que você pode me guiar da forma correta. Então eu me coloco em tuas mãos. E para fazer isso, eu preciso reconhecer as tuas qualidades. Eu preciso dizer, olha, você tem essas qualidades. Eu preciso tirar um pouco da minha arrogância, que falar, não, mas é o meu jeito, que é isso. Porque muitas vezes a gente tem isso, né? Quando alguém que vai nos dar um conselho, alguma coisa, até um certo ponto a gente aceita o conselho, aí tem um certo ponto que a gente fala, não, vai ser do meu jeito. Né? E muitas vezes isso é tão forte que mesmo a gente sabendo que o outro dá certo, mas é o meu jeito, porque é o meu jeito, mesmo que eu esteja errado, eu vou fazer do meu jeito. Né? A gente consegue ser cabeça dura. Então, fazendo as prostrações é uma forma de a gente eliminar a nossa própria arrogância e se colocar à disposição, se colocar na posição de falar, estou aqui para seguir. Estou aqui porque eu reconheço as suas qualidades nesse aspecto. Né? Esse é um dos pontos. As prostrações também é uma forma que a gente tem de purificação, de acumulação de méritos também, mas principalmente é um antídoto para a nossa própria arrogância. Né? Depois tem a prática de fazer as prostrações fisicamente também, que é uma prática muito legal. Se alguém quiser efetivamente, chegando na parte das prostrações, levantar e fazer 21 prostrações, 7 prostrações, possivelmente um pouco mais também, né? Fazer todos os dias 100 prostrações, por exemplo, é uma prática muito legal. Né? Aí até vai economizar na academia também. Mas o que acontece é que fisicamente não é uma coisa tão óbvia, é um ótimo exercício e, ao mesmo tempo, é uma prática espiritual. Né? Então, por muito tempo, eu fazia todos os dias 100 prostrações. Depois a preguiça tomou conta e, na verdade, deixei o contexto no qual eu estava, deixei de estar naquele contexto, uma coisa ou outra, acabei nunca retomando daquela maneira. Mas sempre foi eu nunca fazia 100 prostrações, eu fazia meia hora de prostração. Que dava umas 120, sei lá quantos que davam, dava mais que 100. Né? Porque eu nunca gostava de ficar lá contando a prostração, uma por uma, quanto foi. Então eu colocava meia hora e ficava fazendo prostração enquanto fazia Guru Puja, Vajrasattva, outras práticas, ficava fazendo prostração. Né? É uma prática muito legal essa. Então, essa é uma prática que a gente tem que fazer a nossa própria experiência diante dela. Uma coisa importante só, se alguém for fazer mais prostrações,
proteger bem os joelhos, né? Porque já aconteceu de pessoas se machucarem, achar que faz parte da purificação e acabar na mesa da cirurgia, né? Então isso não é esse o nosso objetivo, não é sofrendo que a gente purifica, porque se fosse assim, pronto, pega um bastão de beisebol, alguma coisa, dá no joelho, vai mais rápido. Porque se o fato é sofrer para purificar. Mas não é esse o ponto. O ponto é a própria prática, é o processo da prática, e não precisa se machucar. Eu já vi, é super comum nos monastérios, em todos os lugares, coloca uma almofada no lugar onde vai descer com os joelhos. Quando a gente desce para fazer prostração, não é que a gente desce primeiro, encosta as mãos, depois encosta os joelhos, não é que vai lá com o joelho, bom, bate forte assim também. Então tem esse processo da gente seguir respeitando o corpo também. E é uma prática muito legal. Uma prática que no que a gente vai criando mais familiaridade com ela, isso vai também ao mesmo tempo, o gosto, o prazer dentro dela vai aumentando também. Okay? Então se alguém quiser fazer as prostrações, eu tenho vários meus mestres que fazem todos os dias, por exemplo, Geshe Thupten Rinchen sempre fez 100 prostrações todos os dias. Lin Rinpoche, que tem a foto dele que está logo aqui, tem os dois mestres, tem aqui Son Rinpoche e acima Lin Rinpoche, que era um dos mestres do Lama Gangchen, mestre também de Sua Santidade Dalai Lama. E Lin Rinpoche, ele, mesmo que ele tinha um corpo grande, ele era gordo, ele fazia todos os dias 100 prostrações. Né? Assim. Enquanto faz as prostrações, a gente pode estar fazendo mantra de Vajrasattva, pode estar recitando alguma outra prece que a gente conhece também. Se a gente fizer dentro do contexto do Guru Puja, chega até o momento das prostrações, aí faz as prostrações também. Existe o mantra das prostrações que é Om Namo Manjushri, Namo Sushri, Namo Uttamshri Soha. Né? Tem escrito aqui também. Então, isso é o mantra das prostrações, mas a gente pode fazer as prostrações em dois contextos normalmente. Ou num contexto de render homenagem, como nesse momento agora aqui, ou no momento de purificação. Né? Ou juntos os dois também. Mas se a gente for fazer a prática, é legal fazer a prática de prostração dentro do contexto das práticas preliminares. Primeiro faz as preliminares, como no Guru Puja, depois faz as prostrações. Ou se não também, se for no momento lá de manhã, algum dia, durante o dia, que vai lá e já vai fazer a prostração direto, que vira uma mistura entre prática espiritual e exercício, pode ser feito também, não tem problema nenhum. Né? Então, eu acho que essa é uma das principais práticas que nos monastérios acaba se fazendo também, física, quero dizer. Né? Existe retiro de prostração, onde os monges normalmente acaba se fazendo, pelo que eu vi, são por volta de 2.000 prostrações por dia, mais ou menos. Né? Vai se fazendo devagarzinho um pouco mais, aumentando. Começa de manhã bem cedo e faz o dia inteiro. Né? Cláudia? Por favor, uma vez eu recebi um ensinamento, só que eu não lembro, mas cada parte do corpo que toca ao chão tem a ver com um veneno mental. Eu não conheço. Não. Existe todo o detalhe sobre as prostrações, a importância de quando a gente desce, como coloca a mão, colocar de um jeito, não colocar de outro, etc, etc, etc. Né? Mas o ponto é, o principal aspecto da prostração é o fato de a gente estar superando nossa arrogância e fazendo uma prática de purificação também. Né? Existe uma coisa que os tibetanos sempre tiveram essa grande capacidade de dar significado para tudo. Né? Então, a gente vai lá e cada detalhe vai ter uma explicação do porquê disso, porquê daquilo. Agora, da prostração, esses detalhes eu não conheço. Mas, vamos ver aqui. As prostrações, em geral, existem de 3 tipos. Prostração de corpo, de palavra e de mente. A prostração de corpo é render homenagem de uma forma física, que é desde o fato o mínimo é a gente se curvar levemente, juntar as mãos, né? No coração, ou se não, colocar as mãos na coroa, na cabeça, garganta e coração. Existe a prostração curta, que a gente coloca a mão no topo da cabeça, testa, garganta, coração, depois desce e vai encostar no chão aquilo que são chamados 5 ramos, ou 5 extremidades do corpo, que são as pernas, as mãos e a cabeça. Então, a gente encosta a cabeça e depois já volta. Uma coisa importante quando faz prostração é que a gente, quando desce, encosta e já sobe. Não fica lá embaixo muito tempo. Né?
Se a gente estiver cansado, subiu, aí descansa um segundo, um pouquinho, aí depois volta de novo. Quando desceu, aí sobe rapidamente. A prostração longa é quando a gente foi lá, primeiro encostou a cabeça, depois desce, estica o corpo completamente, aí depois volta. Aí tem várias formas um pouco diferentes, tem algumas pequenas variações. Por exemplo, quando a gente chega até o final, eu sempre fiz que quando chega no final, une as mãos, vem até a cabeça, volta e depois levanta. Tem alguns que simplesmente quando chega no fim, levantam as mãos assim, desce e volta de novo. Tem algumas variações, né? De qualquer maneira, a prostração de corpo é o ato de render homenagem fisicamente. A prostração de palavra é render homenagem verbalmente. E a prostração de mente é lembrar e refletir sobre as qualidades. É render homenagem mentalmente. Ok? No Guru Puja, a gente vai ter 5 versos de prostrações que vão lembrando das várias qualidades do Guru. Então, a gente tem Guru Buda à nossa frente, e a gente vai render homenagem dentro das várias qualidades de Guru Buda. Ok? Então, começamos. A gente tem aqui, primeiro, nos prostramos para o Sambhogakaya, depois para o Nirmanakaya e depois para o Dharmakaya. Sambhogakaya, Nirmanakaya e Dharmakaya é traduzido como: Sambhogakaya é o corpo do prazer, Nirmanakaya é o corpo de emanação, Dharmakaya é o corpo da essência. Em outras palavras, simplificando bem, Nirmanakaya é o corpo grosseiro, Sambhogakaya é o corpo sutil, Dharmakaya é o corpo muito sutil. Corpo, quando a gente diz corpo, junto com o corpo sempre vai a mente também, tá? Corpo e mente grosseiro, corpo e mente sutil, corpo e mente muito sutil. Então a gente vai ter Nirmanakaya é a emanação grosseira através da forma na qual um Buda se emana para o benefício dos seres mais grosseiros, ou seja, a verdadeira essência de um Buda é o seu Dharmakaya, seu corpo da essência, seu corpo muito sutil. Porém, para se manifestar para os seres e ajudar, porque qual que é a única forma que um Buda pode ajudar um ser? Interagindo com ele. Para interagir, ele tem que se adaptar para o nível que o ser consiga ver ele. Então, por isso que no nosso nível, se não tiver carne e osso, a gente não vê nada. Então, para isso que o Buda tem que se manifestar em carne e osso. Isso é chamado do Nirmanakaya, corpo de emanação. Para outros seres mais sutis, por exemplo, a terra dos deuses e outros, é o bastante apenas ter um corpo mais sutil. E é por isso que ele se manifesta na forma do Sambhogakaya, que é o corpo do prazer, que é chamado, que é um corpo sutil. Então, no nosso caso, contexto, a gente precisa de um corpo de emanação, de um corpo grosseiro, ok? Então, essa é a diferença entre esses 3 corpos. E aqui começa-se, então, fazendo a prece a Guru Buda na sua forma, do seu corpo mais sutil, né? Que diz: Kangi tukje, dewa chimbu yin, kusung koban chogyang kechila, tsotse lama rinchen tabuku, dorje chensha pemur chaatse lo. Rabchangyalwa kungi yesheni kando chirian charwe tabke chung urmi zimbe kangi naroba, kyamgun tambe shabla chaatse lo nyegun paja cheba chungjushi pami yunde rinchi tsogi ter, pende malu jungwe gochi pujezun lame shabla chaatse lo. Nós nos prostramos aos seus pés de lótus, ó Guru Vajradhara. Seu corpo é como pedras preciosas. Através da compaixão, seu corpo é como pedras preciosas. Através da compaixão, conceda-nos, mesmo que seja por um instante, a suprema realização dos 3 corpos, a esfera da grande beatitude. A forma de Vajradhara, Vajradhara é reconhecido como Vajra, quer dizer diamante ao mesmo tempo, mas o conceito de Vajra é como indestrutível, indivisível, né? Porque de todas as coisas, as pedras, etc., qual é a mais resistente? É o diamante. Então, o conceito do diamante, muitas vezes, quando diz a palavra Vajra, ela quer dizer indivisível, indestrutível. Então, Dhara quer dizer aquele que, o detentor. Então, aquele que detém o quê?
o diamante, nesse caso, esse aspecto indestrutível, indivisível, que é? É a união de beatitude e vacuidade indivisível. Em outras palavras, Vajradhara quer dizer aquele que está sempre, constantemente na união de beatitude e vacuidade. Ok? Então, que representa o corpo sutil. É o corpo sutil, é a manifestação sutil de um Buda. Então, Kangi Tukje, Dewa Chimbuin, Kusung Koban Chogen, Ketchikla, Tsotselama Rinchen Tabuku, Dorje Chinsha Pemur, Chatse Lom. Que em tibetano, e quando o problema é que a língua tibetana e a língua ocidentais, como inglês ou português, a ordem dos verbos, etc., muda. Que em tibetano, o verso está ao contrário, como está na tradução. Ele começa falando, através da compaixão, conceda-nos, mesmos que só por um instante, a suprema realização dos três corpos, a esfera de grande beatitude. Então, primeiro ele pede, por favor, me conceda a realização dos três corpos. Aí logo depois vai falar, nós nos prostramos aos seus pés de lótus, ó Guru Vajradhara, seu corpo que é precioso como joias. Então, primeiro eu vou falar, me conceda as realizações dos três corpos, para depois dizer, depois eu vou me prostrar ao corpo sutil do Sambhogakaya como Vajradhara. Para depois ir para o Nirmanakaya e depois ir para o Dharmakaya. Ok? Porque a forma como está traduzido aqui está invertido do tibetano. Kangi tukje dewa chimbuin kusung goban chegen kechik la tsotse lamarin chen tabuku dorje chinshapemo chatse lom. Ok. Então, esse primeiro, nós nos prostramos a qualidade do Guru no seu corpo sutil. Depois, no segundo, nós temos corpo grosseiro. Ramjan gyalwa kungi yeshe ni kandul chirian charwe tapke chungurmi zimbekarge naroba kyabguntambe shavla chatselo. Nós nos prostramos aos seus pés, ó Supremo Protetor de Refúgio. Você é a consciência desperta primordial de uma infinidade de Budas. Representa o papel de um monge com traje cor de açafrão, com os meios hábeis de aparecer de qualquer modo que se adapte aos seus discípulos. Ou seja, eu me prostro a você que se manifesta, na sua essência, você é a sabedoria de todos os Budas. Porém, você se manifesta de uma forma grosseira, num corpo grosseiro, de acordo com a necessidade que eu mesmo tenho. Com a necessidade dos seres que aqui estão. Então, eu agradeço isso. Depois, mais para frente, se repete esse conceito de novo. Mas eu me prostro a esse aspecto, porque, na verdade, a gratidão que a gente deve ter pelo fato de um Buda se manifestar de uma forma grosseira é muito maior do que se o Buda se manifestar com a nossa forma sutil. Porque o Buda pode estar, todos os Budas aqui, de toda a sua forma mais linda e maravilhosa e pura e tudo mais, mas eu não vejo nada. Eu não consigo me relacionar. Onde é que eu consigo me relacionar? Quando o Buda se manifesta num nível onde eu posso ver, escutar, entender e me relacionar diretamente. Então, nesse momento a gente fala, eu me prostro a você, Guru Buda, que na essência é a essência da sabedoria de todos os Budas, porém se manifesta de uma forma grosseira e ordinária, que é aquela que os seres como eu precisamos para poder nos relacionar. E depois o terceiro verso diz, Nyegun pakcha cheba chung chung shin, pame yunde rinchen tsogiter, pende malu jungwe go chikpu, jezun lame shabla cha tselo. Nós nos prostramos aos seus pés, ó venerável Guru. Única fonte, aqui também, como eu já disse antes, não tem diferença entre nós ou eu, depende de uma escolha de tradução, tá? Em tibetano, nessa diferença não existe. Eu posso dizer, eu me prostro aos seus pés, ó venerável Guru. Única fonte de benefício e beatitude sem exceção. Você eliminou as raízes de todos os erros e suas marcas. E é um tesouro com uma miríade de qualidades semelhantes a pedras preciosas. Nyegun pagja cheba chung jung shin, pame yunde rinchen tsogi ter, pende malu jung go chikpu, jezun lame shabla cha tselo. Quando se diz... Por que Vajradhara entrou aqui? No Sambhogakaya. Porque Vajradhara é exatamente a representação do Buda na forma do Sambhogakaya. Ah, tá.
Então aqui nós temos você que eliminou completamente os venenos mentais e suas manchas. O que isso quer dizer? Nós temos dois tipos de venenos mentais. Na verdade, são os venenos mentais, que é a ignorância, e tem as marcas da ignorância, que é, como posso dizer, são as manchas, são as marcas das negatividades. Então, a ignorância e as marcas da ignorância, que são chamados dois tipos de obstrução. A obstrução dos venenos mentais e a obstrução à omnisciência. Resumindo em poucas palavras, para atingir a iluminação tem que eliminar os dois. Quando se elimina só os venenos mentais, é quando se sai do samsara, mas ainda não se atinge a iluminação. É um pouco como, em outras palavras, nós temos os fenômenos surgem para nós, aparecem a nós como se fossem de existência própria, autônoma, intrínseca, e nós nos agarramos a essa existência como se fosse verdadeira. O agarrar à existência intrínseca é a ignorância. A aparência dos fenômenos como se fossem de existência intrínseca é a marca da ignorância. Então, nesse caso, quando se diz você eliminou as raízes de todos os erros e suas marcas, quer dizer que você eliminou completamente os venenos mentais, raiva, apego, ciúmes, inveja, arrogância, etc., etc., ignorância, e também eliminou as marcas da ignorância, a raiz da ignorância. E isso, ou seja, você é um Buda completo. Como que dá para você repetir que você falou assim, o agarrar-se à existência intrínseca é a ignorância? O agarrar-se à existência intrínseca é a ignorância. A aparência da existência intrínseca é o resultado da marca da ignorância. Tá? Isso, para entender melhor, a gente tem que entrar em todo o processo de explicar os 5 caminhos. É uma coisa bem mais longa, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas, em geral, quando a gente tem no processo para atingir iluminação, ele passa principalmente do fato que o que nos gera o sofrimento é a ignorância, por causa da ignorância de se agarrar à existência intrínseca, ou seja, do fato que os fenômenos, a gente vê os fenômenos como não sendo interdependentes, como sendo de uma existência própria. Isso gera o egoísmo, que gera raiva, apego, ciúmes, inveja, arrogância, medo, etc., etc. Quando a gente consegue eliminar a ignorância, que é o agarrar à existência intrínseca, a gente tem a consciência que tudo é constantemente interdependente, mesmo assim, os fenômenos ainda surgem a nós como se fossem de existência intrínseca. Porque a gente tem a mancha, a gente tem a marca disso ainda, tem os imprints, né, as marcas disso, que a raiz ainda está lá. Então, quando se elimina a ignorância, é quando se sai do samsara. Porém, ainda tem um longo caminho pela frente. Se a gente divide o caminho para a iluminação, que é dividido entre eliminar a ignorância e eliminar a marca da ignorância, se a gente dividir em 3 partes, a primeira parte é eliminar a ignorância, as 2 outras, os 2 terços, são para eliminar as marcas da ignorância. Eu acho que é uma coisa boa, né? O primeiro terço a gente ainda está dentro do ensino do samsara, os outros 2 já saíram do samsara, pelo menos o caminho é sem sofrimento, né? Mas isso para mostrar que ainda tem um processo diante disso, bem longo. Então, quando se fala aqui, né? Você que é um oceano de qualidades, como na verdade a palavra aqui não é oceano, se diz a palavra você é uma mina, um tesouro, você é um tesouro de qualidades, pois você eliminou completamente os venenos mentais e suas marcas. Pendemalujum egotipo, você que é a única porta, o único caminho a única porta para toda a felicidade e benefício, a você, venerável Guru, eu me prostro. Quando se diz aqui você, né, que aqui nós nos prostramos aos seus pés, ó venerável Guru, que em tibetano, quando se diz nós nos prostramos, está sempre no final, não no começo. Tá? Única fonte de benefício e beatitude sem exceção. Quem é a única fonte de beatitude e benefício sem exceção? O Dharmakaya. A gente não está falando diretamente, olha, qualquer coisa que acontecer de bom, eu tenho que agradecer a você. Não é isso. O que a gente está dizendo é, o Dharmakaya, que é a mente muito sutil no seu estado puro, é a fonte sem exceção que traz todo o benefício e alegria.
A gente pode purificar nosso corpo, nossa mente em vários níveis. Enquanto a gente não eliminar completamente os venenos mentais, num nível muito sutil, a gente vai continuar a voltar a ter sofrimento de uma forma ou de outra. Então, qual que é a fonte, sem exceção, de felicidade, de bem-estar, de paz? É a mente muito sutil num estado puro, que é o Dharmakaya. Então, você é a fonte de todos os benefícios e beatitudes sem exceção. Por isso que o texto original é: você eliminou as raízes de todos os erros e suas marcas. Você é um tesouro com uma miríade de qualidades semelhantes a pedras preciosas, Você é um tesouro com uma miríade de qualidades semelhantes a pedras preciosas. Única fonte de benefício e beatitude sem exceção. Aos seus pés, ó venerável Guru, eu me prostro. Essa seria a ordem mais correta, de uma certa forma, da tradução. Em português, acho que funciona também, né? Se a gente fosse mudar a ordem desse verso, se a gente dissesse: você eliminou as raízes de todos os erros e suas marcas. Você é um tesouro com uma miríade de qualidades semelhantes a pedras preciosas. A única fonte de benefício e beatitude sem exceção. Aos seus pés, ó venerável Guru, eu me prostro. A lógica do verso funciona melhor também. Ok? Então, isso é a ordem do tibetano. Se a gente pegar os versos em tibetano, estão seguindo essa ordem diferente. Isso é uma dificuldade sempre que são feitas essas traduções do tibetano para o inglês, porque tudo isso se traduziu do tibetano para o inglês, do inglês para o português. O inglês já tem uma ordem diferente do português. E o tibetano tem uma ordem ainda diferente ainda, né? Então, eu acho que certas coisas, em português, a gente consegue manter a mesma ordem, e em inglês já não dá mais. Então, isso é uma coisa que é interessante, devagarzinho, a gente conseguir ir adaptando também os textos direto do tibetano para o português também, né? Mas eu pessoalmente prefiro, se a gente mexer nos versos, se a gente fosse ver o primeiro verso também de novo, né? Através da compaixão, se a gente pega o primeiro verso, a gente muda ele também. Através da compaixão, conceda-nos, mesmo que seja por um só instante, a suprema realização dos três corpos, a esfera da grande beatitude. Ó Guru Vajradhara, seu corpo é como pedras preciosas. Aos seus pés eu me prostro. O segundo verso seria como? Você é a consciência desperta primordial de uma infinidade de Budas. Representa o papel de um monge com um traje cor de açafrão, com os meios hábeis de aparecer de qualquer modo que se adapte aos seus discípulos. Ó Supremo, protetor de refúgio, aos seus pés eu me prostro. Eu acho que fica melhor dentro disso se inverter um pouco a ordem dos versos dentro disso. Ok? E a mesma coisa no terceiro verso: você eliminou as raízes de todos os erros e suas marcas. Você é um tesouro com uma miríade de qualidades semelhantes a pedras preciosas. A única fonte de benefício e beatitude sem exceção. Ó venerável Gurus, a seus pés eu me prostro. Aí vamos então para o próprio quarto verso de prostração, no qual nós nos prostramos ao Guru como a essência inseparável e manifestação das três joias. Ou seja, é o Guru que representa para nós e a manifestação de Buda Dharmisanga. De novo aqui a gente vai inverter o verso de novo, mas eu vou ler como ele está escrito agora. Nós nos prostramos a você, ó benevolente Guru. Você é, na realidade, todos os Budas, mestres de todos, inclusive dos deuses. A fonte dos 84.000 dharmas puros, você ascende acima de todos os áreas. Ou seja, você é, na realidade, todos os Budas. Harche Tempa Sangye Kungengo. Harche Tempa Sangye Kungengo. Você é efetivamente, na realidade, em tibetano, quer dizer verdadeiro, efetivo, direto, real. Né? Por isso que aqui tem esse na verdade. Aqui, tudo bem, né? Na realidade. Porque quando a gente fala na realidade, dá a sensação em português como se a gente visse de outra forma, mas na realidade é assim. Né? Em tibetano é
Larche tempa sangue kunging Ladan cheba tempa sangue kunging efetivamente, né, diretamente, você é todos os Budas. Você é da natureza de todos os Budas, guia de todos, inclusive dos deuses, né? Que se diz aqui, você é na realidade de todos os Budas, mestres de todos, inclusive dos deuses. Você é a fonte dos 84.000 dharmas puros. Ou seja, você é o Buda, você é o Dharma, você é a fonte dos 84.000 dharmas puros. Se diz que os ensinamentos de Buda deu 84.000 ensinamentos diferentes como antídotos para os 84.000 venenos mentais. Você ascende acima de todas as áreas. Os áreas são aqueles que é a Sangha realizada. São aqueles que desenvolveram a sabedoria, que fazem parte da Sangha realizada. Então, dentro de toda a Sangha, você é aquele que mostra suas qualidades com maior clareza. Você ascende no meio de todos os arhats. Os áreas. Arhats, área é a mesma coisa. Arya literalmente quer dizer os nobres, quer dizer aqueles que eliminaram a ignorância. Então, você é, na realidade, todos os Budas, mestres de todos, inclusive dos deuses. Você é a fonte dos 84.000 dharmas puros e você ascende acima de todas as áreas. Ó benevolente Guru, aos seus pés eu me prostro. Então, eu me prostro, reconheço que o Guru, ele é na essência o Buda, é na essência o Dharma, é na essência a Sangha. Aí depois vamos para o próximo verso que diz: Tusum chochur shukpe lamadan rinchen choksum chawe tamchela techi möpe tyang gyatsorche shindunyambe lutrul chatselo. Você se manifesta com tantos corpos quanto o número de átomos existentes no mundo. Com fé, respeito e um mar de homenagens líricas, nos prostramos perante você, Guru dos 3 tempos e das 10 direções, as 3 supremas joias preciosas e a todos que são dignos de ser homenageados. Tusum chokchur shukpe lamadan. Tusum chokchur shukpe tusumda. Chokchur du shukpe lamadan. Rinchen choksum. Chawe tamchela. Techi möpe tyangasa che shindonyambe ludru chatselo. Não, porque tem um erro aqui, eu acho. Porque quando você fala, você se manifesta como tantos corpos quanto átomos que existentes nesse mundo, não é exatamente isso. Tusum chokchur shuk, vou fazer uma tradução direta do tibetano, sem ler, tá? Tusum chokchur shukpe lamadan. A todos os gurus que se encontram nas 10 direções e nos 3 tempos. Rinchen choksum chawe tamchela, as 3 preciosas joias, a Buda, Dharma e Sangha, e a todos que são dignos de homenagem e de prostrações. Te chin möpe tuyan gyatso che, com um oceano de louvores, com fé e respeito, eu me prostro com tantos corpos quanto são os átomos da Terra. Ou seja, o que quer dizer isso? Quando tem aqui manifestações, quando se fala Shindul Nyampe Lutrul Chatselo, poderia se traduzir como está colocado aqui no texto? Poderia, literalmente está correto. Só que o tibetano é uma língua que tem diferentes modos de interpretar, né? E o texto assim, ele segue uma lógica, o verso, né? A lógica dele qual que é? A todos os mestres, ao Guru e de todos os mestres que existem, todos os Gurus que estão no passado, presente, dos 3 tempos e das 10 direções. As 3 joias e a todos aqueles dignos de prostração. A esses, com fé e respeito,
eu ofereço um oceano de louvores e eu me prostro com uma emanação de corpos tantos quantos são os átomos da Terra. Porque mesmo dentro da própria prática de prostração, a gente visualiza que nós temos tantos corpos quantos são os átomos da Terra. Isso faz parte da visualização da prática também. Ok? Hã? Como? Então, vou fazer de novo. Tüsum Chojur Shupe Lamadan. Aos gurus dos 3 tempos e das 10 direções, as 3 preciosas joias e a todos aqueles dignos de homenagem, com fé e respeito, e com fé e respeito ofereço louvores com melodias, como o oceano de louvores melodiosos, e me prostro emanando tantos corpos quantos são os átomos da Terra. Né? Então, aqui, ó, com fé, respeito e um mar de homenagens líricas, me prostro perante você. Guru dos 3 tempos. Então, se a gente refizesse esse verso, diz: Guru dos 3 tempos e das 10 direções. 3 supremas joias, 3 supremas preciosas joias, e as 3 preciosas joias e todos que são dignos de ser homenageados. Com fé, respeito e um mar de homenagens líricas, com tantos corpos quanto o número de átomos existentes no mundo, eu me prostro perante você. Tá? Essa seria uma tradução mais correta. Né? E tem que dizer uma coisa que eu já li isso várias vezes, mas nunca tinha feito essa correção ainda. Então, é uma coisa que devagar, é bom a gente rever isso várias vezes e devagarzinho vai melhorando também. Ok? Muito bem. Então, ó, eu vou reler o verso fazendo a correção. Onde começamos aqui? Guru dos 3 tempos e das 10 direções. A todos os gurus dos 3 tempos e das 10 direções, as 3 supremas joias preciosas e a todos que são dignos de ser homenageados, com fé, respeito e um mar de homenagens líricas, com tantos corpos quanto o número de átomos existente no mundo, eu me prostro perante você. Ok? Bem. A visualização é difícil. Se for complicá-la um pouco mais, se diz que a visualização é que nós estamos fazendo prostrações com tantos corpos que preenchem todo o espaço à nossa volta, e cada corpo tem muitas cabeças e cada cabeça muitas bocas, para poder fazer muitas louvores, etc. Eu sempre achei mais fácil fazer a prostração pelo fato dos louvores, coloca um sistema de som com microfone que multiplica por todo lugar os louvores, é mais fácil hoje em dia. Mas o fato é, voltando para a essência, o ponto aqui é que nós nos prostramos ao Guru. O ponto principal desse verso é o Guru como sendo a manifestação dos Budas, dos 3 tempos e das 10 direções, inseparável das 3 joias e de todos aqueles que são dignos de louvores. Então, a gente vai nos prostrar ao Guru Buda à nossa frente, que é inseparável de todos os seres sagrados, é inseparável de todos os Budas dos 3 tempos, é inseparável das 3 joias e de todos aqueles que são dignos de louvores. Eu me prostro a você, Guru Buda, que representa para mim, que é na essência todos os Budas, todos aqueles que são dignos de louvores. A você, eu me prostro a você com tantos corpos quantos são os átomos que existem na Terra. E com um oceano de louvores melodiosos. Isso é um pouco o significado desse verso. Ok? Muito bem. Com isso, nós concluímos a parte das oferendas, das prostrações. Né? Ok.
E começamos agora, então, como eu disse antes, a gente não vai entrando em muitos detalhes, tá? Começamos agora, então, a parte das oferendas, ok? Na parte das oferendas, a gente vai dividir, então, deixa eu ver aqui o comentário rapidamente, só para... Chigichupa, nangichupas. Chinam santekona. Nós fazemos 4 tipos de oferendas diferentes, ok? Os 4 tipos de oferendas que nós vamos fazer são as oferendas externas, internas, secreta, de vacuidade, e vamos fazer as oferendas de medicina e de serviço. Ok? A gente vai entrar em detalhes sobre cada uma delas. Tem uma razão específica para ser isso. Então, são 5 tipos de oferendas. A quinta é uma só, na verdade. Medicina e serviço é visto como uma só, tá? Então, nós temos oferenda interna, externa, interna, secreta, de vacuidade, e depois tem a quinta, que é de medicina e de serviços. Okay? O que isso é? Por que são 5? Porque cada uma dos tipos de oferendas, elas servem como base para uma das 4 iniciações que a gente recebe. Então, a oferenda externa, ela é a base para criar as causas para poder receber a iniciação do vaso. A oferenda interna, ela é a base para poder receber a iniciação secreta. A oferenda secreta é a base para poder receber a iniciação da sabedoria. A oferenda de vacuidade é a base para poder receber a iniciação da palavra. E a oferenda de medicina e serviços, que é de nos colocar à disposição como um assistente de serviços mesmo, nos colocar à disposição para o que for necessário, é a oferenda como a base para criar as causas para manter corretamente o nosso samaya. Então, esses são os 5 tipos de oferendas, que estão diretamente conectadas com o caminho Vajrayana, com a nossa prática que vem depois. Então, por que fazemos esses 5 tipos de oferendas? Porque são para criar as causas, para poder receber as 4 iniciações e manter os compromissos depois. Tá? Então, de novo, oferendas externas é a base, como diz aqui, oferenda externa que está diretamente conectada, mas é a base para criar as causas para poder receber a iniciação do vaso. Quando faz na prática da autocura, que a gente tem a iniciação dos 5 Jnani Budas e de Vajradhara, a iniciação do mestre Vajra, são chamadas a iniciação do vaso. Aí depois a gente tem a parte do Omani Padme Hum, que é chamada de iniciação secreta, Mahasuka, iniciação da sabedoria, Vishwashanti, iniciação da palavra. Então, que em poucas palavras, é o processo que existe no caminho Vajrayana de transformação e purificação do corpo e da mente de um nível grosseiro, sutil e muito sutil. Okay? São as 4 iniciações. Então, os 5 tipos de oferendas são para criar as causas, para poder receber de forma completa as 4 iniciações, e, por último, para poder manter corretamente os compromissos. Então, nós vamos ter oferenda externa, que é a causa para poder receber a iniciação do vaso. Oferenda interna, para a causa para poder receber a iniciação secreta. Oferenda secreta, a base para poder receber a iniciação da sabedoria. Oferenda de vacuidade, a base para poder receber a iniciação da palavra. E a oferenda de medicina e de serviços, a base para poder manter os nossos compromissos e samayas de uma forma pura. Okay? A interna, então nós vamos ter a ordem externa, vaso, interna, secreta, secreta, oferenda secreta, sabedoria, iniciação da sabedoria. Vou falar o nome completo, fica mais fácil. Oferenda externa, iniciação do vaso. Oferenda interna, iniciação secreta. Oferenda secreta, iniciação da sabedoria. Oferenda de vacuidade, iniciação da palavra. Oferenda de medicina e serviço, manter puros os samayas.
ok? Essa é a conexão que existe entre as oferendas e, ao mesmo tempo, as 4 iniciações. Então, esse é o significado mais profundo do porquê que é dividido dessa forma, ok? Iniciação, você deu a definição de iniciação. Tá. As iniciações, as 4 iniciações, é um processo dentro do caminho Vajrayana de purificação e transformação do corpo e da mente de um nível grosseiro, sutil e muito sutil. Na verdade, a essência das 4 iniciações é gerar a união de beatitude e vacuidade de um nível grosseiro para um nível sutil até um nível muito sutil. Né? É uma coisa complexa entender bem as 4 iniciações, uma coisa assim que, para mim, pelo menos, demorou bastante para eu começar a ter algum entendimento. Então, mas, em poucas palavras, é um processo através da meditação no qual a gente é guiado para poder purificar nossa mente, gerando união de beatitude e vacuidade, primeiro no nível grosseiro, que é a iniciação do vaso, depois num nível sutil, que é a iniciação secreta, e a iniciação da sabedoria, é um sutil, mas ainda mais sutil, e depois a iniciação da palavra, que é num nível muito sutil. Tá? Por isso que no nível, na iniciação do vaso, ainda tem o corpo, ainda tem a sensação externa. Durante a iniciação secreta, unicamente ela ocorre através das nossas energias internas no canal central, é uma coisa totalmente interiorizada. A iniciação da sabedoria, isso é a união da energia, mas durante a iniciação secreta, é gerar beatitude e vacuidade através da energia masculina e através da energia feminina. A união sabedoria é gerar a união de beatitude e vacuidade através da união da energia masculina e feminina. E a iniciação da palavra, ela é chamada iniciação da palavra, pois ela está além das palavras, que é quando nós geramos o nosso corpo e mente muito sutil, que é a clara luz, que reconhece a sua própria natureza. Então, em poucas palavras, é o estado da iluminação, é o Dharmakaya. Né? Então, esse é o processo das 4 iniciações em poucas palavras. Durante esse momento da prática, a gente vai estar criando as causas, essas oferendas servem como causas para poder depois receber as 4 iniciações efetivamente. Tá? Então, de novo, oferenda externa, iniciação do vaso, oferenda interna, iniciação secreta, oferenda secreta, iniciação da sabedoria, oferenda de vacuidade, iniciação da palavra, oferenda de medicina e serviço, manter puros os samayas. Ok? Então, começamos agora então pela oferenda externa. Então, a oferenda externa é dividida em 5 partes. Tá? A oferenda externa são 5 tipos de oferendas externas. Nós temos a oferenda das 4 águas, dos objetos sensoriais, são as outras oferendas que são, depois nós temos flores, incenso, se diz nyerche em tibetano. Aí depois nós temos a oferenda dos objetos dos 5 sentidos, oferenda do mandala e oferenda de realização. Então, essas são as 5 oferendas externas. A gente vai passar por cada uma delas agora rapidamente, ok? Então, de novo, nós vamos ter as oferendas externas. Deixa eu ver se elas estão aqui. Ó, nós começamos oferendas das 4 águas, depois temos oferenda de flores, incenso, luz, perfume, alimento, música, fazem parte de um grupo. Então, se a gente divide as oferendas externas em 5, a primeira são as oferendas das 4 águas. Depois nós vamos ter flores, incenso, luz, perfume, alimento e música, que se agrupa num grupo só. E depois nós temos a oferenda dos 5 sentidos. Aí temos a oferenda do mandala. E temos, no verso 33, a oferenda da própria prática ao guru. Ok? Até aqui são as oferendas externas. A oferenda externa vai do verso, então, 23 ao verso 33. Isso fazem parte das oferendas externas, ok? Vamos ver elas, então, como que ocorrem. Antes disso, por que fazer oferendas? Uma das razões importantes pelo qual a gente faz oferendas é a oferenda é uma forma da gente manifestar e cultivar a gratidão, o respeito, a fé, a humildade, mas principalmente, entre outras qualidades,
cultivar a gratidão e o respeito. Então, quando a gente oferece algo, a gente manifesta a nossa gratidão através de algo material. É como se tem alguém a quem a gente tem uma grande gratidão, a gente leva flores, a gente leva qualquer coisa material. Na verdade, a gente nem precisaria daquilo materialmente. Porém, através da matéria, a gente manifesta o nosso sentimento. É uma forma de cultivar esses sentimentos que para nós são muito importantes. Para o Guru Buda mesmo faz a mínima diferença, oferece, não faz nenhuma diferença lá. Mas para nós mesmos é uma forma para nós de acumular méritos. Lembramos que temos o campo de méritos, é um campo fértil onde podemos fazer ações positivas para acumular méritos. E entre elas, uma delas fazer as prostrações, fazer as oferendas. Quem somos o maior beneficiado somos nós. Então a forma para nós acumularmos energia positiva. Então através disso, né, eu sempre me lembro, quando eu vou no Tibete, já aconteceu várias vezes de eu querer fazer uma oferenda para o meu mestre no Tibete, ele não querer receber a oferenda, não preciso, não sei o quê, Aí eu sempre acabei convencendo, conseguindo isso, falando para ele, olha, se não é por você, aceite por mim. Né? É uma forma que eu tenho de acumular meus méritos, eu sei que a oferenda que eu fizer a você só vai ser de bom uso, mas não é nem esse o ponto que para mim é uma oportunidade de acumular méritos, uma oportunidade de poder oferecer, então, por favor, me deixe exercer essa possibilidade que eu tenho, né? Aí, nessa forma, fica difícil de dizer não, né? Então, muito bem. Então, vamos lá. Primeiras oferendas são as oferendas de água, são 4 tipos de água, que é água para beber, água para lavar os pés, água para refrescar a boca e água para refrescar o corpo. Ok? Então nós temos ó protetão, cadê aqui? Kyabkunjetsun lama korchela natso chötingatso bulwa nis, kölerinchen öba noyale dalche dutsi chushi talki pap. Ó protetores de refúgio, ó veneráveis gurus com seus séquitos. Nós os presenteamos com um oceano de nuvens de diferentes oferendas. Esse verso ele é só um verso de abertura das oferendas, ok? Aí o verso das águas em si é o verso 24. De vasos grandes e com belas formas, radiantes e preciosos, correm 4 rios de néctar purificador. Então os 4 tipos de águas seria, a gente tem os mudras, né, os gestos que são água para beber, argam, água para lavar os pés, água para refrescar a boca e água para refrescar o corpo. Água para refrescar a boca é um fio dental. É verdade. Né? Então, se a gente acha que é uma coisa moderna, já da época de Buda se tinha esse fio dental. Né? Então, quando a gente passa o fio dental, a boca não fica refrescada? Eu não sei qual que é a razão, mas é para refrescar a boca. Então a gente teria água para beber, argam, água para lavar os pés, padyam, água para refrescar a boca, enzamanam, e água para refrescar o corpo, chokyanam, que o mudra representa pegar um pouco de água e jogar assim no rosto, né? Então, chokyanam, argam, padyam, enzamanam, chokyanam. Okay? Então, água para os pés, beber para os pés, para a boca e para o corpo. Ok? Depois disso, nós vamos para as outras oferendas, que nós vamos ter, então, oferendas de flores, incenso, luz e perfume. Depois disso, nós vamos ter oferenda de alimento e música. Durante isso, que nós visualizamos que nós temos à nossa frente Guru Buda. Nós vamos ter então, à nossa frente temos visualizado o Guru Buda. Nós visualizamos que quando fazemos as oferendas, enquanto recitamos os versos, do nosso coração a gente começa primeiro com as mãos unidas no coração.
Depois a gente vai colocando com a mão esquerda para frente e a mão direita para trás, com as mãos viradas para frente. A gente estala os dedos. E depois, começando com o mudra de girar o lótus, quando a gente estala o dedo, a gente visualiza que as divindades de oferenda se manifestam do nosso coração. Tá? Então elas vão levando cada uma das oferendas para Guru Buda, que recebe a oferenda, experimenta uma nova sensação de beatitude e vacuidade, depois a divindade de oferenda volta e se reabsorve no nosso coração. Quando a gente faz com calma, recitando bem lentamente cada verso, aí a gente vai para cada oferenda, a gente abre, faz o mudra da oferenda e depois fecha. Quando a gente fecha, a mão direita para frente, a esquerda para trás, viradas para nós mesmos. Que é quando reabsorve a divindade da oferenda no nosso coração. Ok? Aí depois chega na próxima oferenda e de novo, abre de novo. Segunda oferenda, fecha. Isso é quando a gente vai recitar com mais calma. Quando a gente está recitando mais rapidamente, fica muito difícil, tanto para visualizar que uma vai e volta, quanto fica mais difícil de cada uma ter que abrir e fechar, fica muito longo. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente abre no começo e visualiza que tem um fluxo de divindades de oferendas que vão levando as oferendas e vão se reabsorvendo no nosso coração. Então, a gente primeiro foi lá, abriu, aí depois mudra do lótus que gira, e a gente vai devagarzinho fazendo os mudras enquanto vai recitando os versos. Né? Aí que esse é o mudra das flores. Quando faz o mudra das flores, a gente junta assim o polegar sobre os 4 dedos. Né? Os mudras são feitos sempre na altura do coração. Tá? E aí a gente imagina como abre. É uma flor que abre. Né? Então é o pushpe, que é o mudra da flor que abre. Aí depois tem o mudra do dube, que é incenso. O incenso, ele representa, nesse caso, a mão esquerda que está segurando um pote com brasa. E as duas, na verdade, imagina, a divindade de oferendas tem 4 braços. Então as duas mãos de baixo estão segurando um pote com brasa e as duas mãos de cima estão jogando incenso em pó. Por isso que esse é o mudra do incenso. Okay? Então nós temos pushpe, dube, que é o incenso. Depois nós temos aloke, que é luz, que representa o sol e a lua. Né? Luz. Gende, que é perfume. Ele representa assim o perfume, porque tem outras 2 mãos que estão segurando um pote de perfume embaixo, e o perfume se coloca no peito. Então, representa a mão que pega o perfume e ela passa o perfume no peito. Isso é o que representa esse mudra. Né? Então, normalmente a gente faz Gende, Neuidye, que é comida, com os 2 indicadores dobrados levemente para trás. Neuidye, que é comida. Shapta, música. Aí tem várias formas diferentes de fazer. Ou a gente encosta assim como se fosse um símbolo que se encosta, ou pode fazer assim como um tambor. Tem diferentes formas de se fazer. Eu normalmente faço dessa maneira. Né? Ou se não, a gente vem nesse momento e toca o sino diretamente. Pode tocar um sino também diretamente assim. Ok? Aí com isso a gente termina a primeira parte de oferendas. E depois temos as oferendas dos 5 sentidos. Os 5 sentidos vai ser forma. Forma é um espelho, representa. Ok? Então, esse é como um espelho. Forma, som, cheiro, como antes, né? Gende, cheiro, comida e tato. O tato, ele representa como se a gente tivesse assim, ó. Imaginamos que esse mudra aqui, que a gente faz isso, é como se a gente tivesse um tecido na mão, né? Que pegou e abriu o tecido assim. Né? Esse representa esse mudra. Então a gente vai ter forma, rupa, som, cheiro, gosto e tato. Depois, fecha de novo. Ok? Então, esses são os mudras. Quando a gente fizer com calma, aí a gente vai devagarzinho, recitando, por exemplo, várias cerimônias, quando se faz o Guru Puja, vai recitando bem lentamente. Enquanto vai recitando, aí dá para ir fazendo os mudras lentamente.
E no que a gente vai fazendo mudra, a gente vai visualizando, então, que a divindade de oferenda vai até Guru Buda, leva primeiro água para lavar os pés, cada uma das águas vai levando, ele vai recebendo as águas e vai tendo uma experiência de beatitude, de vacuidade, que depois volta a divindade da oferenda e se reabsorve no nosso coração quando a gente fecha de novo. Okay? Então, mais uma vez, nós temos... Eu vou recitar em sânscrito, que não, nesse momento no texto não está, mas o nome das oferendas, que é Argam, Padyam, Enzamanam, Trokyanam, Pushbe, Dube, Aloke, Gende, Neuvidye, Shapta, Ruba, Shapta, Gende, Rasa, Sparsha. Okay? Então, esses são os mudras das oferendas. Esses mudras, eles são assim como se faz no Anuttara Yoga Tantra, ou seja, eles têm 4 classes do Tantra. Na classe mais alta, as divindades de oferenda são visualizadas com 4 braços, e esses são os mudras. No caso de visualizar as divindades com 2 braços, os mudras mudam. Então, por exemplo, na hora de fazer o mudra do Argam Padyam é igual, aí vai mudar na parte pube, o dube, o incenso, não é mais assim, porque cadê as 2 mãos de baixo para colocar o incenso? Não tem. Então, aí já faz desse jeito, ao contrário, representa palitinhos de incenso. Né? Isso é quando se faz com as 2 mãos. Aí na parte do Gende, que é o perfume, em vez de ser as 2 mãos assim que vai colocar o perfume, é uma mão embaixo que segura o pote e outra mão que coloca o perfume. Né? Aí o único mudra que é um pouco esquisito para a nossa cultura é o mudra da luz, que no Anuttara Yoga Tantra oferece a luz do sol e da lua, e no Tantra mais baixo se oferece velas. Só que o mudra da vela é assim. Então, na nossa cultura não funciona muito bem. A gente imaginar que está lá fazendo puja, de repente vai lá e faz assim. Não é uma coisa muito... Pode não cair muito bem. A imagem mental que a gente tem é outra. Fora isso, o resto dos outros mudras são iguais também. O que muda é o Gende, aí tem o comida, o resto é igual, ok? Mas... Um mudra para as 4 águas e um mudra para os 5 sentidos, qual seria? Não existe. Mas na hora das 4 águas, você não dá tempo. Na hora das 4 águas, você faz os 4 mudras. E os 5 sentidos... Às vezes não é se tocar só o sino nas 4 águas? Não. Nas 4 águas, não. Você toca o sino. Se você fizer bem rápido, não faz os mudras, só toca o sino na parte de fazer a oferenda. Isso. Mas não é nas 4 águas. Você toca o sino na parte final das oferendas da parte de água, na parte da oferenda da música mesmo. Mas você não faz os 5 sentidos também? Você toca... Então você toca o sino, tanto no momento, se toca esse instrumento, tanto no momento da oferenda de música, quanto nos 5 sentidos. Ok? Então vamos só ler aqui rapidamente os versos. Nós temos lindas flores e árvores que desabrocham em buquês e guirlandas, arranjadas de maneira exótica, preenchem e cobrem a terra e o céu. O céu se enche de nuvens de verão, azuis como lápis lazuli e perfumadas com a doce fragrância do incenso. A luz do sol e da lua, joias reluzentes e chamas flamejantes, movimentando-se com alegria, dissipando a escuridão de bilhões e bilhões de mundos. Vastos mares de águas perfumadas, imbuídas com fragrâncias de açafrão, sândalo e cânfora, em forma de espiral, dirigem-se aos horizontes. Delícias de deuses e homens, bebidas e saborosas comidas de festa, com ingredientes de 100 diferentes sabores, fundem-se com o Monte Meru. Só ver esse verso aqui. Não é que fundem-se com o Monte Meru. Não, está errado. Elas são tantas quantas o Monte Meru. Não é que fundem-se com o Monte Meru, é esquisito, né? Na verdade, não é que elas fundem-se com o Monte Meru. Aqui em tibetano é Pum quer dizer acumular.
agregar, colocar. Então, oferendas de comida e de bebidas são colocadas tantas quantas como o Monte Meru, né? Mais do que fundem-se com o Monte Meru, meio esquisito. Músicas de uma infinita variedade de instrumentos criam uma sinfonia preenchendo os 3 reinos. Deusas dos objetos de desejo, internos e externos, seguram os símbolos da visão, som, odor, sabor e tato, e permeiam todas as direções. Okay? Nesse momento, a gente tem que usar um pouco a nossa própria criatividade para imaginar as oferendas. A gente oferece o melhor, as flores, o incenso, a água, a comida, a música. A gente oferece o melhor que a gente pode imaginar naquele momento, né? Esse é importante. O importante é imaginar que, assim, a gente imagina essas divindades que levam as oferendas, Guru Buda recebe elas e ele sorri cada vez, tendo uma nova sensação de beatitude e vacuidade, com uma profunda alegria, um profundo prazer, através do qual ele realiza a natureza última da verdade, dos fenômenos. Então, isso é, em poucas palavras, aquilo que a gente vai visualizar, né? Querendo dar para entrar em vários detalhes, etc., mas acho que de uma forma mais simples é dessa maneira, ok? Uma coisa... Sim. Da oferenda, a gente pode imaginá-las como luzes? As divindades de oferendas, normalmente se visualiza como... a gente são chamadas as dakinis das oferendas. Normalmente são visualizadas como formas femininas que levam as oferendas também. São como deusas, de uma certa forma, deusas e deuses que levam as oferendas, né? São dakas e dakinis, que são seres celestiais, assim por dizer, que pegam e levam as oferendas, né? Isso é a forma como tradicionalmente é visualizado. O mais importante é a gente imaginar que as oferendas chegam até Guru Buda, né? Aí vai depender um pouco também na cultura indiana, onde esses ensinamentos foram dados desde o começo, existia muito forte a cultura dos deuses, das deusas, e dentro disso, então, se seguia essa mesma tradição também, né? Então, o importante é que as oferendas cheguem até Guru Buda, ok? Uma coisa que eu não expliquei antes, mais prática, é que quando a gente faz a parte das prostrações, o mudra das prostrações que a gente faz, primeiro fazer ele sem o dorje e o sino. Então, quando a gente for fazer os versos, a gente começa com as mãos unidas, aí a gente vai fazer o mudra do lótus que gira, e aí no final a gente vai unir as mãos no final de cada verso. Aí depois a gente vai lá, começa o verso, né? Kange tuje dewa chimboye kosongo ban chegyan kechela sotsela marinchen tabuku dorje chensha pemo chatselo rabchang galwa kunge yesheni kande chiryan charwe tapkecho Morme zimbe karge nerowa kyabgun tambe shabla chatselo nigun paja cheba tuju shin pame yende rinche tsogeter pende malu jungwe gochepo cheson lame shabla chatselo harche tenba sange kunge ngo geti shidon tamcho jungwe ne pazo kunge una langewa rinche lama namla chatselo. Ok? Essa forma é o mudra. Quando a gente estiver usando o dorje e o sino, aí lembramos que quando a gente começou o Om-Ahum, lá no verso 6, 7, a gente pegou o dorje e o sino, ok? Recebemos o dorje e o sino, a gente não soltou ainda. Então, quando chega na parte de fazer as prostrações, a gente vai fazer ela em 4 fases. A primeira linha, se coloca o dorje para frente. Kange tuje dewa chimboyi. Na segunda, toca o sino. Kange tuje dewa chimboyi kusungo ban chegyan kechela. Tsutse lama rinchen tabuku. Terceira, o lótus que gira. Tsutse lama rinchen tabuku. Dorje chensha pemo chatselo. E na quarta, o mudra de louvor, de prece. Ok? Então, a gente vai fazer cantado mais lentamente. Kange tuje dewa chimboyi kusungo ban chegyan kechela. Tsutse lama rinchen tabuku. Dorje chensha pemor chatselo.
Rabjan gyalwa kungi yesheni Kandu chiryan charwe tab kecho Murmi zimpe kargi nerowa Kyab kun tampe shabla chatselo. Ok? Então essa é a forma na qual a gente vai fazer. E esse mudra é o mudra clássico de prostrações que se faz em várias práticas. Então, em vários momentos, quando se faz a prostração, é sempre primeiro o Dorje, toca o sino no segundo verso, mudra do lótus que gira, e no quarto verso, mudra da prostração. Se a gente estiver sem o Dorje e o sino, simplesmente a gente faz o mudra do lótus que gira, e depois o mudra da prostração. Ok? Ok, continuando com as oferendas. Depois da oferenda, ainda na parte da oferenda externa, lembramos que a oferenda externa é dividida em 5 partes, né? Nós temos oferenda das águas, oferenda dos objetos de prazeres, oferenda dos objetos dos 5 sentidos, oferenda do mandala e oferenda dos objetos da própria prática de realização, ok? Então, nós passamos agora para a oferenda do mandala. No texto original do Guru Puja é unicamente o verso 32. Como a gente pode ver aqui no nosso texto, o verso anterior e logo depois, ele não tem número, porque ele não faz parte do texto do Guru Puja. Tá? Isso é uma opção que pode ser colocada no momento de fazer a oferenda do mandala. A gente pode fazer a oferenda, esse que é o verso mais clássico que a gente está acostumado a fazer a oferenda do mandala. Ou senão a gente pode diretamente fazer só o verso 32 também, não tem absolutamente nenhum problema. Se querendo também fazer o verso da oferenda do mandala longa, também pode ser feita. O que quer dizer fazer a oferenda do mandala? Um dos significados mais importantes de oferecer o mandala é que nós oferecemos o universo de uma forma pura. E como a gente já disse antes, o ambiente no qual a gente vive, ele é importante para nós também. Nós somos influenciados pelo ambiente no qual nós vivemos. E se diz que o meio ambiente, o estado dele puro ou impuro, é resultado do karma dos seres que nele vivem. Ou seja, é o resultado das ações. Se a gente olhar de uma forma bem objetiva hoje em dia, o meio ambiente é um resultado direto das ações dos seres que nesse meio ambiente vivem. Então, o que ocorre é que, das ações, o primeiro tipo e mais importante tipo de ação é a ação da mente. Então, se diz que o fato de nós oferecermos um ambiente puro é criar uma forma de criar as causas para poder nós mesmos, no nosso caminho, desfrutar de um ambiente puro. Então, quando a gente oferece o mandala, a gente está oferecendo um universo, um mundo puro, livre de qualquer conflito, poluição, dificuldade. Então, a gente oferece um ambiente puro, que é uma forma de criarmos as causas, uma interdependência positiva, para nós mesmos poder desfrutar de um ambiente puro. Okay? Então, isso é uma das razões que a gente faz isso. Outra é uma forma de acumular méritos, oferecendo tudo aquilo que tem. Porque, até então, o que a gente ofereceu é o que nós acreditamos que é bom. Quando a gente oferece o mandala, a gente oferece o universo, a gente oferece tudo. Então, a gente vai além do apego do que nós achamos que é bom ou ruim. Porque até então a gente ofereceu aquilo que no nosso contexto é legal e é bom. Nesse momento a gente vai além disso, a gente oferece simplesmente tudo aquilo que existe. Indo além do apego à nossa própria visão do que é bom e do que é ruim. Partindo do princípio que um Buda, qualquer coisa que ele recebe de uma forma boa, porque ele só tem apenas karma positivo, e qualquer coisa que ele entrar em contato, ele vai receber de uma forma com prazer e com beatitude. Então, a gente, nesse momento que a gente faz a oferenda do mandala, tradicionalmente, a gente pega o mala, dobra o mala assim pela metade, coloca dentro das duas mãos, e vamos fazer a representação que representa o universo. Existem duas interpretações diferentes, que representa o que é chamado do grande universo e do pequeno universo, do grande mundo e do pequeno mundo.
Quando você fala o grande mundo, é o universo como um todo. Quando a gente fala o pequeno mundo, representa esse planeta Terra. Okay? Então, se a gente observa, a gente faz, como que eu posso mostrar aqui? Sem o mala mais fácil para mostrar. A gente vai juntar os dedinhos, vamos colocar o polegar, aí juntar o dedo anular que vai subir e vamos com o indicador segurar o dedo médio. Okay? É muito mais fácil um ajudar o outro, quem sabe fazer, do que ficar olhando, né? Mas a gente faz o que isso representa? Representa o do centro, representa o Monte Meru, que é visto como o centro do universo, o centro do planeta, e são os 4 continentes, né? Então, representa o universo, representa esse planeta. Então, a gente vai estar oferecendo isso e se diz para a gente visualizar como se fosse assim uma bolha de cristal, de uma certa forma, uma bola de cristal, feita de talvez de um espelho que reflete todo o universo. Então, a gente usa a qualidade do espaço. Mesmo que a nossa mão seja pequena, a gente imagina que dentro dela se encontra todo o universo. Então, as montanhas, os lagos, os rios, os oceanos, as florestas, tudo aquilo que existe no universo, a gente visualiza que tudo se encontra dentro das nossas mãos e a gente oferece a Guru Buda, imaginando o universo de uma forma pura. Okay? Quando termina de fazer a oferenda, a gente desfaz o mudra em nossa direção, imaginando que recebemos as bênçãos. Ok? O texto que a gente vai recitar é o texto original do Guru Puja. Chewa Tragelin Shi Lomborche Rinchen na Niewe Rinchen So Kunga Gebe Nocho Pyunsun So Lami Loncho Dogo Terchembo Dawe Simgi Puljun Shingi Cho Kyab Kontuje Chen La Ulwargi. A gente coloca antes desse, a gente acaba recitando junto também. Sashi Pyoki Chushi Meto Chan Ravlishini de Gembadi Sangeshin Tomikte Uargi Drogu Namdashin La Chobrasho. E depois, no final, Yidam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Então, na verdade, a gente faz o texto de oferenda 3 vezes. Porque cada um desses representa a oferenda do mandala. Se a gente fizesse, na verdade, só Yidam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami, já é a oferenda do mandala. Né? Então, na verdade, não. O fato de a gente estar recitando uma vez cada um, já é recitar a oferenda do mandala 3 vezes. Né? Então, o primeiro diz, esta terra ungida com perfumes e coberta de flores, adornada com o Monte Meru, os 4 continentes, o sol e a lua. Oferecemos a vocês como campo dos Budas, para que todos os seres sencientes possam desfrutar dessa terra pura. Ou seja, oferecemos esse planeta para vocês, ó Guru Buda, para que esse planeta possa se tornar uma terra dos Budas e que todos os seres possam desfrutar dessa terra como uma terra pura. Em poucas palavras, é como se a gente pegasse esse nosso planeta e fizesse, olha, a gente não sabe cuidar bem dele. Olha a bagunça que a gente está fazendo. Olha aquilo que a gente faz com a natureza, os conflitos que a gente cria. Então, Guru Buda, eu prefiro, pega esse planeta e ofereço ele a vocês, ó Budas, para que vocês cuidem dele, ele se torne uma terra dos Budas e que nós, seres que vivemos nele, possamos desfrutar dessa terra dos Budas. Então, se a gente for ver, o que está sendo dito aqui? Essa terra ungida com perfumes e coberta de flores, adornada com o Monte Meru, os 4 continentes, o sol e a lua. Oferecemos a vocês como o campo dos Budas, como uma terra para os Budas, para que todos os seres sencientes possam desfrutar desta terra pura. Então, a gente visualiza esse planeta de uma forma pura e oferecemos eles a todos os Budas. Essa é uma forma que a gente tem para criar causas, para poder desfrutar nós mesmos de uma terra pura, de um ambiente puro. A vocês, ó protetores de refúgio, tesouros de compaixão, eminente e supremo campus de méritos, nós os presenteamos com fé pura, o Monte Meru, os 4 continentes, mais de 1 bilhão de vezes, os 7 preciosos emblemas reais, os preciosos símbolos secundários e outros, perfeitos ambientes, extasiantes e aqueles que neles habitam, em um grande tesouro de todos os desejos e riquezas de deuses e homens. Yidam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Yidam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami, se eu me lembro bem, é
a Guru Yidam, a vocês eu ofereço esse precioso mandala. Né? Então, o significado do verso 32, do verso que vem logo antes, é o mesmo, na verdade. O significado em si. Por isso, a princípio, não seria necessário estar recitando o Sashipyoki, poderíamos ir direto para o verso 32. Porém, a gente está familiarizado a fazer a oferenda do mandala com o verso do Sashipyoki Chushimetocham, por isso que a gente acabou colocando dentro do Guru Puja também. Okay? Mas não faz parte do texto original do Guru Puja. O que são os 7 preciosos? Os 7 emblemas reais preciosos são, se diz na Índia antiga, eram 7 coisas importantes para um rei. Né? Que são 7 coisas preciosas. Vamos ver se eu me lembro de todas as 7. Nós temos a roda preciosa, que seria a carroça preciosa, hoje em dia seria o meio de transporte. Korlo Rinpoche, Norbu Rinpoche, que é a joia preciosa, que é a riqueza material. Korlo Rinpoche, Norbu Rinpoche, Tsumu Rinpoche, o rei precisava de uma rainha preciosa. Tsumu Rinpoche, Lampo Rinpoche, um ministro precioso. Takcho Rinpoche, o cavalo precioso. Lampo Rinpoche, o elefante precioso. E Makpo Rinpoche, o general precioso. Então, esse era, na época da Índia, na verdade, o que está se oferecendo é aquilo que na cultura da época era, no nível mundano, o melhor que existia. Então, se oferece aquilo que se oferecia aos reis e que os reis almejavam a ter, oferecemos a todos os Budas também. Né? Então, esses são... a gente oferece praticamente tudo aquilo que existe de melhor, em poucas palavras. Ok? E isso cabe um pouco também aqui a gente colocar a nossa própria... Não é a palavra correta, não é fantasia, mas a nossa própria personalidade. Aquilo que para nós é o melhor, aquilo que para nós é o mais precioso. E a gente faz isso. Existem textos maravilhosos, como no próprio Bodhisattva Charavatara, que tem a parte das oferendas, e assim por diante, que nos ajudam, através das palavras, a também conseguir expandir a nossa mente e fazer oferendas incríveis. Ok? Mas nesse momento a gente oferece o universo. Ok? Terminando isso... A prática de oferenda do mandala é uma prática super importante, a qual muitos e muitos mestres deram muita ênfase a ela. O próprio Lama Tsongkhapa fez, eu não me lembro quanto foi, 1 milhão e pouco de oferendas do mandala, se não mais. Essa é a prática de repetir a oferenda do mandala várias vezes. Quando se faz isso, se usa uma base que é parecida com isso, na qual se usa ou pedras semipreciosas, ou se usa grãos de arroz, algum tipo de grão também, onde vai se preenchendo, visualizando o universo, e vai se colocando uns anéis para ir preenchendo com o arroz. E quando se faz isso, sempre se vira primeiro 3 vezes com a mão, o pulso direito para fora, horário, depois 3 vezes anti-horário, que é para purificar os pensamentos negativos, trazer os pensamentos positivos. Aí depois a gente vai fazer a oferenda do mandala, que depois segura e desmancha, aí vai lá e faz de novo. Né? Tem retiro disso também. Onde Lama Tsongkhapa fez, a base que ele usou era uma pedra que tinha na frente dele, que até hoje tem a marca de tantas vezes que ele fez na pedra com o pulso, consumiu a pedra. Né? Então, quando faz o retiro do mandala, você tem que fazer sempre no mesmo lugar. Quando se faz retiro de mandala, não necessariamente no mesmo local. O importante é dar continuidade a isso. Né? Então, a gente vai estar fazendo a oferenda do mandala, então todos os dias uma sessão, pelo menos, de oferenda do mandala. Né? Eu tenho um pouco de confusão quando você fala o universo, quando você fala que é aqui para a Terra, né? O planeta Terra. E quando você fala universo, porque aí quando fala universo, eu pergunto, todos os paraísos de todas as tradições estão livres e o japonês e tudo mais? A gente oferece tudo aquilo que existe. Aí vai depender do nosso próprio nível de percepção e de entendimento sobre o que existe. Né? Então, a gente oferece o melhor que existe. A gente pode oferecer o planeta Terra em si. Se a gente olha o texto, na verdade, está falando sobre esse planeta, este mundo no qual vivemos. Mas a gente também pode estar oferecendo ele, junto com ele, o Sol, a Lua, os planetas e todo o resto do universo que existe também. Ok? Vamos agora, então, para a próxima parte, que é a oferenda da própria prática.
verso 33. Ngosham yitru yishin gyatsung ngosham yitru yishin gyatsung sishinam karleo chödze gi daptong gebe kungi yi chokching jikden lederang shin gi gosum gewe meto chianta kunsan chöbe trisum bum troching lapsun rimni lamnge drendempe gatsen jetsun lama nye chirbul. Para agradá-lo, ó venerável guru, oferecemos esses objetos. De novo, tibetano, essa linha está no final, tá? Primeiro se diz quais são os objetos, depois diz que eu ofereço eles a vocês. Mas para agradá-lo, ó venerável guru, oferecemos esses objetos. Tanto os realmente presentes como visualizados, como um bosque de prazeres à beira de um mar que realiza os desejos, coberto de lótus de 1000 pétalas, cativando o coração de todos. Esses são os objetos de oferenda que surgem das brancas virtudes do samsara e do nirvana. Ou seja, esses objetos que nós visualizamos, eles se manifestam na forma de objetos externos. Porém, eles são, na realidade, as virtudes, as ações virtuosas dos seres comuns e dos seres que já saíram do samsara. Não é por isso que se diz. Esses são os objetos de oferenda que surgem das brancas virtudes, das ações virtuosas dos seres que se encontram no samsara e daqueles que já saíram do samsara, que se encontram no nirvana. Todo o espaço se encontra coberto de flores. Essas flores são as virtudes das 3 portas, ou seja, essas flores são as ações virtuosas de corpo, palavra e mente, em nós e nos outros, neste planeta, neste mundo e além dele. É difuso como a miríade de fragrâncias das oferendas de Samantabhadra, e é carregado com frutas, que são os 3 treinamentos, os 2 estágios e os 5 caminhos. Os 3 treinamentos são chamados os 3 treinamentos superiores, Labasum em tibetano. Os 3 treinamentos superiores é a prática da moralidade, da concentração e da sabedoria. São chamados os 3 treinamentos superiores: treinar na moralidade, treinar na concentração, treinar na sabedoria. Depois disso nós temos o estágio de geração e de realização do Tantra e os 5 caminhos. O caminho da acumulação, o caminho da preparação, o caminho da visão, o caminho da meditação e o caminho do não mais aprender. Que são, em poucas palavras, é a divisão do caminho gradual à iluminação. Então, nós oferecemos flores, incenso, comida, objetos, símbolos de bom auspício, que representam o quê? Tudo isso que a gente oferece, eles se manifestam na forma desses objetos, porém são, na realidade, o que a gente está oferecendo? As ações virtuosas que a gente realizou, nós e dos outros, nós oferecemos as realizações, ter eliminado a raiva, ter desenvolvido o amor, compaixão, que se resume no quê? Se resume em desenvolver os 3 treinamentos, os 2 estágios e os 5 caminhos. É uma forma de resumir as ações, as realizações do Dharma. Mas, em poucas palavras, o que a gente faz, a gente visualiza isso e oferecemos as realizações que nós já tivemos e aquelas que ainda vamos ter. Né? Os 5 caminhos são o caminho da acumulação, que é o momento no qual o praticante desenvolve uma verdadeira determinação de sair do samsara. Quando ele se apaixona pela liberação, se apaixona pela iluminação. Depois disso, nós temos o caminho da preparação, que é o momento no qual ele desenvolve um estado puro de concentração, de vipassana, sobre a correta visão da realidade. Depois nós temos o caminho da visão, que é quando o praticante tem uma experiência direta, não conceitual, sobre a correta visão da realidade, da vacuidade. Depois nós temos o caminho da meditação, que é o momento no qual o praticante já saiu do samsara, porém ele ainda não eliminou as marcas da ignorância. E depois temos o caminho do não mais aprender, que é quando se atinge a iluminação, após ter eliminado tanto os venenos mentais, a ignorância, quanto as marcas dos venenos mentais. Okay? Então, são esses 5 caminhos. Então, nesse momento da prática, é importante a gente oferecer não só aquilo que a gente realizou. A gente começa pensando
Quais foram as qualidades que eu desenvolvi? Então, o esforço que eu tenho na minha prática diária, as virtudes que eu faço, as ações positivas que eu estou gerando, o amor que eu sinto, a minha generosidade, a sabedoria, todas as ações virtuosas que eu faço, a gente vai estar regozijando das nossas ações virtuosas, das nossas qualidades, das nossas realizações. Vamos estar manifestando elas na forma de oferendas externas e oferecendo. Ao mesmo tempo, vamos oferecer também as realizações que ainda nós não tiveram, mas que um dia ainda vamos ter. Então, oferecemos as realizações dos 5 caminhos, os 10 booms, que são os 10 estágios que se encontram dentro do caminho da meditação. Vamos oferecer os 3 treinamentos, todas as realizações no caminho espiritual, nós oferecemos a Guru Buda, tanto as nossas como as dos outros, na forma de oferendas externas. Por que isso faz parte da oferenda externa? Porque nós oferecemos as nossas realizações manifestadas como uma oferenda externa. Quais são os 2 estágios? Os 2 estágios é o chamado Kerim e Dzogrim. É o estágio de geração do Tantra e o estágio de realização. Ok? Então, com isso, nós concluímos a parte, então, das oferendas externas. Ok? E a parte das oferendas externas, ela serve como uma base de acumulação de méritos para poder, então, receber a iniciação do vaso, que são as 6 iniciações do vaso. Que é a iniciação do sino de Amoghasiddhi, a iniciação da coroa de Ratnasambhava, a iniciação do vaso da água de Akshobhya, a iniciação do Vajra de Amitabha, a iniciação do nome de Vairochana e a iniciação do mestre Vajra. Ok? Como na prática da autocura. Então, essas são as 6 iniciações do vaso. Então, através das oferendas externas, nós criamos as causas para receber essas 6 iniciações também. Ok? O que é importante quando a gente faz as oferendas é a gente cultivar o nosso sentimento de gratidão, de amor, de respeito, a gente oferecer efetivamente. Que é uma coisa que, como eu posso colocar? Eu tenho a sensação, muitas vezes, que nesse nosso mundo moderno, a gente não sabe muito bem o que é oferecer. A gente sabe pedir. A gente sabe fazer troca. Mais do que pedir, a gente sabe comprar. Então, eu vou te oferecer isso para conseguir aquilo. Aqui a gente não está dando nada para conseguir nada. A gente está oferecendo pela gratidão que a gente sente. Que é, na verdade, uma atitude extremamente importante. Mesmo no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, a gente saber oferecer e ter o prazer em poder oferecer. Isso é uma coisa que no Oriente eu vejo ainda mais do que no Ocidente, de uma certa forma. No Oriente é comum o prazer em oferecer, a honra de poder oferecer. É uma coisa que a gente vê muito mais do que no Ocidente, né? Assim, é só a gente ver cada vez, por exemplo, que a gente vai para a China junto com o Lama Gangchen, a coisa mais comum é ter uma pessoa lá que quer oferecer um jantar para o Lama Gangchen, oferece para ele e para todas as pessoas que estão junto com ele, pode ser 40. E vai convidar no melhor restaurante, oferecer o melhor que pode dar para todos aqueles que estão juntos. E é uma forma, e tem o prazer, tem uma forma de... Tem uma honra mesmo, tem um prazer em poder oferecer. Né? Isso é uma coisa que a gente encontra muito mais no Oriente. Talvez eu esteja errado, mas a minha sensação é que no Ocidente a gente não tem muito esse conceito de oferecer, assim, um pouco cada um por si. Né? E eu não, muito bem, se eu tenho é porque eu tenho, porque eu posso ter e eu que vou aproveitar do que eu tenho. Né? Mas o fato de a gente poder oferecer como um ato de gratidão, como um fato de poder cultivar também o amor que a gente, manifestar e cultivar o amor que a gente sente, o respeito, a gratidão, isso é uma coisa importante que tem também. Né? E uma coisa só, tocando no ponto, já que eu falei disso, que é interessante quando a gente vê no Oriente, quando a gente viaja junto com o Rinpoche, todos aqueles que estão junto com ele são vistos como parte do seu grupo, parte do sua família, de uma certa forma. E para eles, oferecer para qualquer pessoa que faz parte é a mesma coisa que oferecer para o Guru também. Então, isso a gente não tem esse conceito aqui.
Para nós aqui é muito bem, eu quero oferecer uma coisa para o Rinpoche, eu quero o Rinpoche sozinho na minha casa, oferecer para ele, se alguém tiver que vir, tudo bem, porém, eu quero mesmo oferecer para ele, mais ou menos. Estou exagerando um pouco, tá? Mas a gente tem... É de outra maneira, a gente não vê, a gente acaba muitas vezes vendo as pessoas que estão em volta mais como um obstáculo para nosso uso, como se diz, prioritário, né? Do que, na verdade, uma forma de estar participando e oferecendo e agradecendo, vendo como uma extensão. Então, isso no Oriente, a gente vê isso de uma forma muito clara. E é muito bonito ver isso também, né? Quantas vezes que, por exemplo, eu me lembro quando a minha irmã foi junto com mais 3 pessoas que eu mandei, eu não pude ir para o monastério de Demogonsar para filmar lá, e, na verdade, ninguém conhecia eles. Estavam lá, foram recebidos como reis quase, com um grande respeito e tudo. Por quê? Não porque eles eram eles, mas porque faziam parte da família espiritual de Lama Gangchen, discípulos, por respeito a Lama Gangchen, receberam todos eles da melhor maneira possível, né? Então, isso é algo que é muito bonito de ver. Esse fato de saber oferecer, de valorizar as pessoas que estão praticando Dharma, e na verdade, quando a gente tem, por exemplo, nesse caso, o Guru, todos aqueles que estão por perto, a gente respeita da mesma maneira, né? Então, isso é muito bonito, e é importante a gente aprender a cultivar o prazer e o aspecto da oferenda, né? Assim, é muito interessante a gente ver, a gente pega pessoas que têm a cultura da oferenda, elas vão oferecer muito mais, tendo um recurso muito menor, do que aquele que não tem essa cultura e, na verdade, tem um recurso muito maior. Então, tem coisa assim que a gente não entende na nossa cultura muito bem isso. Até, por exemplo, tem uma coisa que aconteceu em Tashilhunpo, pouco tempo atrás, que foi interessante, que eles reconstruíram 2 templos, né? E foi, na verdade, um momento muito emocionante dentro do monastério, principalmente para os monges mais velhos, porque esses 2 templos, eles foram destruídos durante a Revolução Cultural. Pelos próprios monges foram obrigados a destruir eles. E depois, agora, hoje em dia, nesse caso, o governo pagou para reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Então, reconstruíram esses 2 templos da forma mais excelente possível. Tinha teto de ouro, refizeram o teto de ouro, com todas as pinturas e tudo. Eu conheço os detalhes porque é o meu amigo, sobrinho do Lama Gangchen, que cuida, responsável das obras lá. Ele foi até Xangai comprar 150 quilos de ouro para fazer o teto, porque antigamente tinha teto de ouro, vamos refazer do mesmo jeito como era antes, etc. Mas os monges mais velhos, para eles era uma emoção, porque eles falaram, olha como vocês são afortunados. Vocês mais jovens, outros, podem construir aquilo que a gente, na nossa idade de vocês, teve que destruir, né? E quando teve o momento da cerimônia de inauguração, foi um mês de puja e de oferendas para a Sangha, para toda a comunidade, no qual muitos dos monges mais velhos guardaram dinheiro por anos para, nesse momento, oferecer para todos. Mas não era pouco que eles ofereciam. São números que para nós são absurdos. Então, são por volta mais ou menos de 900 monges e ofereciam tipo 300 euros para cada um. Eram assim números, por quê? Ficou guardando, tinha um lá que era conhecido por ser bem avaro, que nunca gastava um centavo, e ele guardava todo o dinheiro debaixo da cama, debaixo do colchão. Aí quando chegou esse momento que ele fez, ele pegou tudo que ele tinha e ofereceu completamente, né? Então, a gente acaba até vendo, isso é um conflito geracional que existe no Tibete também, porque os mais novos olham para os mais velhos e falam, são avaros porque não querem gastar o dinheiro. Os mais velhos olham para os mais novos e falam, vocês não sabem dar valor para aquilo que vocês têm, e vocês não sabem valorizar a comunidade, vocês só querem ficar gastando para o próprio uso pessoal, comprar telefone, comer uma comida gostosa e fazer as coisas para o próprio uso, a gente guarda para depois dar um significado maior para aquilo, né? São 2 formas bem diferentes de lidar. E hoje em dia nos monastérios tem conflitos bem difíceis muitas vezes entre as 2 gerações também. Mas o que eu quero dizer é que nós fazemos parte dessa geração mais moderna, no qual o nosso conceito é usar o que temos para nós mesmos, né? Quando que o conceito de oferecer é algo muito importante também. Oferecer para a sociedade, oferecer para a comunidade, oferecer para a Sangha, oferecer para os mestres, oferecer para qualquer pessoa, para aqueles que precisam. E a gente tem o conceito na nossa cultura da caridade.
Mas nós não temos o conceito, muitas vezes, de oferecer para os amigos, de oferecer para a família, de oferecer para a sanga, de oferecer para os mestres. Esse conceito de oferecer é diferente do conceito da caridade. Porque as duas coisas são importantes também, né? Mas é uma coisa que no Oriente a gente vive isso de uma forma muito clara, é muito bonito também, e gera uma energia muito legal. Porque no momento que eu estou oferecendo algo, eu estou valorizando aquilo ao qual eu ofereço. Então, no momento que eu vou lá e ofereço algo para a minha família, por exemplo, o que quer dizer? A família é importante para mim. Eu ofereço algo para os meus amigos, o que quer dizer? Os amigos são importantes. Eu ofereço algo para a sanga, o que quer dizer? A sanga é importante. Eu ofereço algo dedicado para o Dharma, para os mestres, o que quer dizer? Isso é importante para mim. A forma de a gente manifestar isso. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Isso eu tenho total clareza e consciência disso. Então, nesse momento da prática, a gente vai cultivar a mente de oferecer. A gente não vai estar oferecendo materialmente, não se preocupem. A gente só vai oferecer em visualização. Então, todos podemos oferecer muito, mas é um fato a gente poder oferecer, poder dar, que é um fato de atitude, não é um fato de quanto a gente possui materialmente ou não. Eu já vi pessoas fazerem oferendas incríveis, não tendo muito. Mesmo porque quando alguém me pergunta quanto eu devo oferecer, tipo, sei lá, estamos no monastério, no Tibete, ou recebeu um ensinamento, quer fazer uma oferenda, a pessoa me pergunta, mas quanto eu devo oferecer? Né? E a resposta que eu sempre dou é aquela resposta que eu dou para mim mesmo, quando eu vou fazer uma oferenda. Que é, nós devemos oferecer aquilo que para nós mesmos não é nem de mais, nem de menos. A gente deve sentir que aquilo que eu estou oferecendo não é uma quantidade que eu estou fazendo só por uma formalidade, mas na verdade eu poderia dar mais. Então eu tenho que oferecer aquilo que eu tenho a sensação é o certo. Se eu começar a sentir que eu estou dando a mais do que eu posso, também não é legal. Então, a gente tem que oferecer aquilo que a gente sente que é o certo de oferecer, né? Porém, a minha experiência, eu aprendi muito com o Lama Ganche também. Lama Ganche é uma pessoa que oferece muito, mas para tudo, né? Não importa, ele adora oferecer, seja no restaurante, sei lá onde, vai lá, se ele pode, ele adora pagar para todo mundo que está lá, adora oferecer. E não é nem o fato, não é um fato de quanto dinheiro se tem ou não tem. Eu já vi o Rinpoche for lá, tipo na Índia, quando a gente ia para a Índia, só para vocês terem uma ideia, assim, anos 95, 94, um pouco antes disso já, 90, começo dos anos 90, ele pegava todo o dinheiro que ele tinha conseguido arrecadar na Itália, tudo, esvaziava a conta no banco, pegava tudo que tinha, levava para a Índia, trocava tudo em rupias. Eu me lembro, assim, algumas vezes que a gente estava junto, eram 2 mochilas cheias de dinheiro. E passava, durante os 10, 15 dias que estava lá, distribuía entre monastérios, escolas, pessoas pobres, quem tinha necessidade, pujas aqui, cerimônia lá, oferecia para todo mundo. Aí lá da Itália ligavam reclamando que tinha que pagar a conta de luz e não tinha dinheiro, que o centro não tinha mais nada absolutamente. E ele falava, tudo bem, daqui a pouco a gente dá um jeito. E assim foi indo até hoje, é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu até me lembro uma vez que uma pessoa veio, eu estava presente traduzindo, e uma pessoa veio oferecer para o Lama Ganche e falou, olha, Lama Ganche, eu queria fazer uma oferenda para você, de uma quantia boa em dinheiro, mas que com uma condição, que você não possa usar tudo. Eu vou estar colocando isso numa conta para você, porque ela vai estar rendendo todos os meses, e aquilo que render você pode usar para você ter uma segurança, para você, etc. Aquilo que para a pessoa era o melhor. Aí ele falou, não quero. Se você me dá, eu tenho que ter a liberdade de poder gastar tudo quanto antes. Caso contrário, eu não quero. No conceito dele que dinheiro é energia e tem que ser usado para gerar mais coisas positivas também, né? É claro que cada um tem seu karma e sua realidade diferente, né, que a gente também sai aí sem se preparar a própria vida. Não é esse, eu não estou dizendo isso. Mas o que eu quero falar é o conceito de oferecer, a alegria que isso traz. A energia que gera a gente oferecer é muito grande. A gente tem uma dificuldade na nossa cultura que a gente se relaciona com a matéria diretamente com a troca.
Então a gente tem a sensação que se eu faço uma oferenda, quer dizer que eu toquei, ou eu estou pagando por alguma coisa, ou eu estou trocando por aquilo. É muito engraçado, porque na nossa cultura tem coisas como o dinheiro, que tudo está relacionado com o dinheiro, e ao mesmo tempo é um tabu. Né? E a gente pega culturas na qual, na verdade, o dinheiro tem uma importância muito menor, e ele não é um tabu. Né? Então a gente vai lá, por exemplo, a gente vai nos templos, a gente vê que eles colocam um dinheirinho na frente dos estátuas, a gente acha horrível, nossa, o dinheiro no templo, uma coisa impura, num lugar puro, não sei o quê, a gente tem todos os conceitos. O que é o dinheiro no final das contas? É energia. É o trabalho que eu faço, o tempo que eu dedico, a energia que eu coloco, e eu acabo tendo uma troca disso materialmente. Depende da forma como a gente vai estar usando tudo isso, né? Então, não é apenas, quando eu falo de oferecer, não é necessariamente dinheiro, não é isso. Mas é o fato da gente oferecer, quer dizer, pegar algo que a gente possui, o nosso tempo, a ajuda física que a gente pode dar para alguém, o fato da gente poder oferecer o nosso conhecimento, poder oferecer os recursos materiais que a gente tem. Tudo isso faz parte daquilo que a gente pode oferecer. E oferecer é verdadeiramente algo maravilhoso. Mas que a gente tem que ter experiência. E oferecer, quando a gente oferece, a diferença é que quando a gente oferece, quer dizer que a gente dá algo sem querer algo em troca. Eu ofereço como um ato de gratidão, de carinho, de amor, e não porque eu estou querendo algo em troca. Essa é a diferença, eu acho, mais principal, né? Então eu ofereço, que bom que eu posso oferecer, que alegria que eu posso oferecer. E é uma forma de agradecer também. Então, assim, nesse momento da prática, a gente vai estar cultivando esse aspecto de oferecer com o ato mental, da gente estar oferecendo com visualizações, etc. E sempre se diz em vários e vários comentários a importância que tem essa parte da prática também como uma forma de acumular energia positiva para nós. Ok? Que é necessária para a nossa prática. Tá bom? Eu diria que a gente pode fazer uma pausa agora aqui, antes de continuar com os outros tipos de oferenda e depois os pedidos de bênçãos. Ok? Depois ainda temos o final dos 7 ramos ainda. Jetsun lame kutse raptenchi namkar tile chochur gepada losan tempe drome sasumgi trove muse tatu negi nimo dele tsendele nime kuyan delekshin Nitsen takto delekpe, koncho sumge jinge, koncho sumge ngodrupso, koncho sumge trashisho. Trashidele. Fazemos uma breve pausa e voltamos.